pessoal, nós estamos aqui no sítio do Ricardo, do Dr. Minhoca. Ele nos convidou para vir aqui fazer uma prática referente à farinha de minhoca. Eu sou o professor Jair Dionísio, da Universidade Federal do Paraná. Eu sou engenheiro agrônomo, tenho mestrado em solos, doutorado em solos, tudo em biologia do solo voltado para minhoca, tá certo? E trabalho nessa disciplina de criação de minhoca chamada minhocultura e vermicompostagem há alguns anos. Então é um enorme prazer estar aqui para a gente dividir o conhecimento com vocês, tá certo? Então a nossa prática hoje vai ser fabricação de farinha de minhoca, de uma forma tal que qualquer pessoa pode fazer na sua propriedade. Para isso, hoje eu vou contar com a participação da nossa Masterchef, a Carla. Carla, com a palavra. Oi, gente. Meu nome é Carla Noeli, eu sou do Rio de Janeiro e estou aqui para poder ajudar o professor, junto com a farinha de minhoca, a fazer biscoitos e pães. Ótimo, então. Ela já deu um spoiler do que nós vamos fazer, né? Eu ia fazer só farinha, ela já disse que nós vamos fazer. Melhor ainda, Carla, já adiantou o assunto, tá certo? Então, pessoal, para fazer farinha de minhoca é algo bastante tranquilo. A gente tem que pensar o seguinte: quando que eu vou fazer farinha de minhoca? Normalmente é naquela situação assim, em que a pessoa tem um excedente de minhocas na sua propriedade e ela não sabe que destino eu posso dar para as minhocas. Porque muitas vezes falta alimento, falta área física, e como que ela vai trabalhar com essas minhocas? Uma das possibilidades é fazer farinha. Se ela fizer a farinha de minhoca, o que vai acontecer? A farinha pode ser consumida de imediato ou ela pode ser armazenada e consumida depois de alguns meses ou até alguns anos. Eu tenho amostras de farinha de minhoca de alunos meus que produziram comigo do ano 2015, 2016, estão lá no arquivo da universidade, guardadinhas, intactas, preservadas. Então a gente pode produzir e armazenar sem nenhum problema. Não haverá consumo por bactérias, nem consumo por fungos, porque a umidade vai ficar muito baixa. Tá certo? Agora, vamos pensar assim. Se eu produzir farinha de minhoca, qual vai ser o destino? A Carla já falou que poderia ser na alimentação humana. Mas vamos pensar. Minhoca, gente, é um animal riquíssimo em proteína. O seu teor na carne da minhoca varia de 50% a 70%. Não é à toa que a minhoca tem inúmeros predadores. Eu posso falar mais de 100 predadores a minhoca tem. Então, devido ao grande teor de proteína. E além disso, é um animal que praticamente não apresenta defesa, não sabe como se defender do seu predador. Então, ela é muito disputada na natureza, por aves, por pássaros, por sapos, por ratos, por roedores, por tatu, por gambá, uma infinidade de predadores. Então, quem cria minhoca sabe disso, a dificuldade que é proteger esses animais dos seus predadores. Tá certo? Desde uma simples formiga até, por exemplo, porcos. E essa questão de ela ser consumida por esses predadores, se a gente inverter a lógica, a gente vai entender. Se os predadores consomem as minhocas, quer dizer que a gente pode produzir minhocas para alimentar estes predadores. É o que acontece. Nós podemos oferecer as minhocas in naturas para alimentar rãs, para alimentar galinhas, para alimentar pássaros, peixes e assim por diante. Podemos usar para todos eles, porque eles naturalmente já consomem. O que é que a gente faz? Cria em cativeiro, numa quantidade expressiva, para poder então atender às necessidades desses animais. Tá certo? Então isso seria você utilizar a minhoca in natura. Por outro lado, a farinha que nós vamos fazer agora, ela também pode ser utilizada
para compor a ração de peixes e de outros animais, como suínos, como aves e assim por diante. Então ela tem uma grande utilização. Aquilo que no começo da conversa eu falei que era um problema para um produtor ter excesso de minhoca, na realidade a gente pode transformar numa solução. Então nós viemos aqui para trabalhar, para transformar o excesso de minhoca numa solução, que seria o quê? Alimentar animais ou até alimentar seres humanos. Tá certo? Devido ao quê? O seu alto teor de proteína. A criação de minhocas para a produção de farinha, ela passa por um processo, assim como toda e qualquer receita culinária. Tem um processo que a gente tem que seguir, os passos que nós temos que seguir. Tá certo? Então vamos lembrar assim, qual que é o primeiro passo? Você tem que ter a matéria-prima. E nós estamos aqui no local excelente, tem uma grande quantidade de minhoca. Então nós temos a matéria-prima minhoca, tá certo? Esse é o passo número 1, tem que ter minhoca. Tá? Segundo, depois que eu tenho as minhocas, eu preciso tratar as minhocas. Eu tenho que fazer uma limpeza das minhocas externamente, que a gente chama de expurgo externo, que a gente limpa as minhocas por fora. Deixa as minhocas na água de um dia para o outro, podemos deixar de 12 até 24 horas na água de um dia para o outro, para que ela limpe externamente, né, o seu corpo, e até ela limpa uma parte interna, mas não completa. Então, depois que a gente passa na água que limpa bem as minhocas externamente, o passo seguinte é o expurgo interno. A parte interna, para liberar o quê? O seu conteúdo do seu sistema digestivo. Que ela faz isso quando? Quando eu coloco ela numa solução de sal de cozinha. Cloreto de sódio, a 4%. Quando coloco elas lá dentro durante 30 minutos, se for a vermelha da Califórnia, se for a gigante africana, eu tenho que deixar 1 hora ali para que elas possam então limpar todo o seu conteúdo intestinal, tá certo? Com isso ela libera o conteúdo intestinal e ainda libera o líquido celomático, um líquido que dá o volume da minhoca para que ela tenha seu corpo mais, digamos assim, mais dinâmico com esse líquido que tem lá dentro. Uma lubrificação. Isso. Então a gente tem que colocá-la no cloreto de sódio, que por excesso de concentração de sódio aumenta a pressão osmótica, tira a água dela. É como se a gente colocasse o dedo na água do mar, né? Esperar muito tempo, o que acontece com o nosso dedo? Vai ficar todo enrugado. A mesma coisa com a minhoca. Colocou no cloreto de sódio durante 30 minutos, depois disso, ela perdeu para a solução todo o seu conteúdo. Então acontece uma limpeza. Então, o primeiro passo é ter a criação de minhocas e o segundo, fazer o expurgo, tá certo? Expurguei as minhocas, estão limpas. Elas estão limpas, o que é que nós vamos fazer então? Terceiro passo, que é secagem das minhocas. A secagem ou desidratação, como a gente chama, pode ser feita num forno de micro-ondas ou pode ser no sol. Pode ser feito no sol. Mas para se fazer no sol é necessário que a gente tenha dias de calor, com bastante insolação para desidratar. E o que não é muito fácil, dá muito mais trabalho. Então a gente prefere fazer a desidratação direto no micro-ondas. Poderia ser feito num forninho elétrico? Poderia também ser feito no forno elétrico. Se faz também no forno elétrico, na estufa também se faz. Tá? Então o passo número 3 é desidratar, para que ela fique seca mesmo, para que fique seca, uma carne seca. Depois que a carne estiver seca, o que é que a gente faz? Vai fazer uma moagem. Se a quantidade for pequena, a gente coloca no pilão e vai triturando. Mas se a quantidade for maior, vamos supor meio quilo, 1 quilo, aí o trabalho não rende. O que é que a gente faz então? Usa um liquidificador. Passa no liquidificador, tritura até ficar um pó.
quanto menor a granulometria, melhor. Quanto menor o tamanho, que ficar menor. Por quê? Ela vai ser, então, posteriormente misturada com massas. Então, a gente precisa, então, diminuir o tamanho. Tá certo? Então, revisando. Quais são os passos que nós vamos fazer? Obtenção de minhocas. Já obtemos aqui, porque aqui é o que mais tem a minhoca. Segundo, expurgo. Externo e interno. Terceiro, desidratação das minhocas. Ou a secagem. E quarto, moagem. Fez a moagem, você já está com a farinha pronta. Professor, na questão da desidratação, qual a temperatura, né? Porque a gente sempre tem alguns tipos de alimento, frutas, verduras, tem uma temperatura ideal. No caso da minhoca, qual a temperatura ideal? Temperatura, vamos supor, se eu trabalhar com estufa, ou um forno, na faixa de 150, 190 graus, nessa faixa. Tá? Aí quanto menor a temperatura, mais vai ser o tempo, tá certo? A gente vai ter... No sol levaria o quê? Uns 2 ou 3 dias, aqui nessa região. Agora imagine na região amazônica ali, na linha do Equador. Lá o pessoal na Venezuela, tem bastante trabalho interessante mostrando a secagem no sol. Entendeu? Seca bem, entendeu? Porque a intensidade, a insolação é constante, né? E durante alguns dias. Então pode ser feito. E micro-ondas, no caso 190 graus, seria forno, no caso do micro-ondas. No caso do micro-ondas. No caso do micro-ondas, nós podemos colocar num tempo reduzido, 15 minutos. Tá? Mas isso depende de quê? Depende do volume que você tem de minhoca. Então a gente coloca as minhocas numa bandeja, deixa uma camada fina para que não haja muita sobreposição, para que todas se desidratem, e põe 5 minutos. Colocou 5 minutos lá, tira do micro-ondas e com uma espátula, de preferência de silicone, a gente revolve. Aquela que estava embaixo, a gente põe em cima, mais 5 minutos. Entendi, vai alternando. Vai alternando. Quando você fizer isso, você já começa a sentir o cheiro de ração, como se fosse uma fábrica de ração. Olha, o cheiro é assim, é marcante. Por quê? Você está trabalhando com proteínas ali. Proteína úmida, né? Proteína úmida à vontade. Então começa a dar aquele cheiro forte. Então a gente faz a segunda vez. Terminou a segunda vez, tira lá, revolve novamente. E faz mais uma terceira. Quando for fazer essa terceira vez, normalmente você olha para a massa de minhoca, você não acredita que aquilo era minhoca. Você não acredita. Agora, professor, a quantidade final, vamos falar assim, de 1 kg de minhoca, a hora que a farinha estiver já triturada, qual é o rendimento? Certo. Então, para a gente lembrar, eu tenho um canal chamado Canal Academia da Minhoca, no qual a gente tem um vídeo específico sobre produção de farinha de minhoca, esse é um vídeo, e o outro é ensinando a como calcular o rendimento da farinha de minhoca. Mas eu posso antecipar, Ricardo, que está em torno de, olha, 1:10, 1:11, entendeu? É por aí que varia, 1:9, depende. Depende do tempo que você vai levar para preparar aqui as minhocas. Então, traduzindo, seria o quê? 1 kg de minhoca, 100 gramas de farinha de minhoca pronta para utilizar pela Carla na fabricação de pão, de bolo ou de biscoito. E isso é um fator que é uma farinha extremamente cara, né? Ela se torna cara porque 1 kg de minhoca é um volume grande de minhoca, né? E ela se torna uma farinha bem cara. E o que o senhor me diz de uma das perguntas que a gente sempre recebe sobre o hambúrguer de minhoca que o McDonald's usou uma época? Tá, por etapas. A questão da secar a minhoca, pensem, você vai produzir farinha de minhoca quando você tem um excedente de minhoca. Então você já está com um problema. Você vai buscar uma alternativa. É caro, Ricardo, se você for querer vender no mercado. No mercado, digamos assim, para outros
para criadores de peixe, para criadores de aves e assim por diante. Mas pense, se você pegar esta produção de farinha e direcionar para um mercado específico, chamado criação de peixes em aquário, aquariofilia, aí sim ela terá mais preço, tá? Outra coisa, por que o preço ainda é alto? Porque essas tecnologias de fabricação de farinha, existem diversas metodologias para fazer. Eu vou apresentar uma. E essas tecnologias, quanto mais sofisticada, mais equipamento usa, mais mão de obra, técnica, e com isso fica mais alto o preço. Mas dos fatores que também pesa é a falta de formação das pessoas, de conhecimento mínimo para poder fazer. O que impede o Ricardo de fazer aqui, vamos supor, se ele tem um tanque aqui de criação de peixes. O excedente de minhoca dele produz farinha e coloca lá para as minhocas. Ou, se quer usar nas suas aves, você pode dizer, nas suas galinhas, para seu consumo interno. Então, você não está tendo custo com isso. Tá certo? Essa é a primeira parte. A segunda parte, você falou da utilização de minhocas para hambúrguer. É hambúrguer, e a pergunta que é constante é hambúrguer do McDonald's e farinha que foi usada os astronautas na alimentação deles. Do hambúrguer, essa daí é totalmente fake news. Podemos dizer assim que é. Porque não teve isso aí. Isso não aconteceu. Isso não aconteceu. Isso aí foi simplesmente uma conversa que houve num programa nos Estados Unidos, um talk show, em que o programa não estava digamos assim, o programa não estava em audiência, não tinha a audiência que se esperava, e foi comentado isso para ver se chamava a atenção das pessoas, para as pessoas assistirem mais o programa. Foi com essa finalidade, tá certo? E só que a consequência disso foi muito maior do que se podia imaginar. Que com isso, houve uma queda muito grande no consumo de hambúrguer do McDonald's nos Estados Unidos. Houve uma queda muito grande, porque as pessoas deixaram de frequentar, porque achavam que era assim. Imagine que isso aí ocorreu na década de 70. E até hoje, em todos os cursos, todas as palestras que eu vou, o pessoal pergunta. Você vê 50 anos praticamente depois, a pergunta está viva aí. Por quê? Porque está no, digamos assim, no imaginário popular, né? Todo mundo ficou sabendo disso. E para desfazer isso não foi problema, não foi fácil, porque a empresa reduziu sua produção, reduziu seu quadro de funcionário a praticamente 1/3. O prejuízo foi grande para a empresa. Foi preciso os diretores da empresa fazerem, então, entrevistas nos grandes jornais dos Estados Unidos, para poder, então, mostrar que aquilo não era verdade. E ele ainda diz o seguinte: não fiz isso, não existe isso, não é verdade, não por questões nutricionais. É que para produzir as minhocas vai ficar mais caro. É só por isso. Tá certo? Mas a proteína utilizada pelos astronautas? Em relação aos astronautas, também não foi. Não aconteceu isso. Houve conversa, se pensou, houve a possibilidade, mas também não foi usado. Então, isso não é verdade, foi usado. Até porque o senhor falou um pouco anteriormente que a duração, né, a vida útil, né, de uma farinha há quantos anos atrás? 2016? A minha vai estar com 8 anos. Olha isso. Porque você mantém a umidade baixa, a minha está em torno de 10% de umidade, entendeu? Imagine que o corpo da minhoca ela tem 88% em média de água. Você reduz aquilo ali, seca, põe para 10%, o que acontece? Fungos e bactérias não atacam. Então fica guardado. Eu tenho um mostruáriozinho dentro da universidade guardado para isso. Legal. Muito bom. Tá certo? Para a comercialização, vamos dizer, dessa farinha, tem que existir um órgão fiscalizador, alguma coisa sobre isso? Isso. É o que eu estava comentando com a Carla. Sim, tem um projeto de acho que 1999, olha só, do pessoal lá de Piracicaba, junto com a universidade e o Sena. Eles tinham um projeto, montaram uma empresa e pediram autorização na Anvisa para produzir farinha de minhoca para consumo humano. Mas até hoje, até a minha última aula que eu apresentei, eu revisei lá,
não tinha sido aprovado. Porém, o mais importante, não foi negado nenhuma vez. Porque até agora não teve nenhum componente que inviabilizasse essa produção. Não tinha nenhum componente. Mas os estudos ainda não foram conclusivos. Estou mais investindo agora, se eu não me engano, é na parte de alergia. Porque em termos de componentes nutricionais, metais pesados, tudo isso já foi descartado. E professor, e qual país que consome a farinha de mandioca como alimento humano? Farinha de minhoca como alimento. Você encontra muitos países aqui da América do Sul, como, por exemplo, Colômbia, Venezuela, como também Chile, o pessoal consome, tá? E outro país daqui da América do Sul chamado Brasil também se consome. Em algumas academias, que faz academia, pode ver lá que tem alguns suplementos com farinha de minhoca. Só que não são produzidos aqui no Brasil, muitos deles importados. E também tem exemplos bastante interessantes no Peru, muito interessante, que nós vamos comentar mais na frente. Mas assim, digamos assim, mesmo que não haja essa liberação ainda pela Anvisa, muitas pessoas consomem minhocas, consomem farinha de minhocas. Entre elas, este que está aqui. Sempre que tem o consumo. E com esse processo de higienização, limpeza, você pode consumir in natura também? Ela só a minhoca sem estar processada como farinha? Sim, com essa primeira higienização e mais sabendo que depois vai passar por um processo de desidratação, passar no micro-ondas, né, isso, para fazer farinha, ou ela in natura, você vai pôr numa receita e vai passar por um aquecimento que vai ser o suficiente para matar algum micro-organismo patogênico que existe ali. E professor, para antecipar aí a curiosidade do celular, não vai dar para ninguém sentir sabor. Qual é o sabor da farinha? Vamos dizer que você pegar um pouquinho de farinha e colocar experimentar. Qual é o sabor que tem? Veja só, na proporção que a Carla me disse que vai usar, que vai ser no mínimo 5%, no máximo 10% que ela vai usar na farinha de trigo para fazer pão, para fazer bolo, o que vai acontecer? Este sabor da minhoca normalmente vai ficar imperceptível. Você pode sentir... Puro. O senhor já experimentou puro? Puro já. E qual a sensação que você deixa? Deixa eu ver, Ricardo. Como se estivesse comendo algo mais próximo a peixe. O sabor lembra peixe. É salgado, doce? Um pouquinho ácido. Mas assim, é muito difícil de descrever o sabor, entendeu? Muito pessoal, né? Muito pessoal. E o mais interessante é que na receita que ela vai fazer, A cara vai dar a opinião dela. ela vai misturar e a gente não vai sentir o sabor. A gente, por ser farinha de trigo branca, né, o trigo integral, sim, branca, vai ficar perceptível que tem a mistura. Mas se for uma farinha integral, você não consegue nem imaginar, nem ver que está ali presente. Tá certo? Sugiro a Carla que faça isso escondido, tá? E só traga aqui para a gente comer. Isso pronto. Certo. O que mais, Ricardo? Parece com camarão ou peixe, como se estivesse limpando o peixe ou o camarão. Fica com esse cheiro. É o alto teor de proteína que tem, né? Aí dá esse cheiro mesmo. Parece mesmo. No dia que eu faço farinha lá na universidade, o prédio tem 2 andares, a gente faz lá no laboratório, o prédio inteiro sabe que hoje é dia da aula de fabricação de farinha. Mas tudo bem, faz parte. Muito bom. O que mais, Ricardo? A gente poderia comentar. Acho que a gente pode começar a dinâmica aí para fazer o passo a passo, que nada com uma imagem aí para o pessoal saber como é que prepara. Né? Certo. E durante a preparação eu vou passar mais alguns exemplos para ilustrar. Tá certo? Para ilustrar o que a Carla está fazendo. Tá bom então? Tá certo. Coragem, Carla. Coragem, Carla. Vamos lá. Força. Vou só tirar essa linha dela aqui, joga elas aqui, ó. Peraí, só um minutinho para eu pegar aqui. É bom pegar elas vivas assim, para saber que estão vivas. Calma, professor, estou me adaptando ainda. Assumindo essa realidade. Deixa essas duas cair aí, ó. Não, você solta ela no vidro e ouviu. Então o rapaz em Tremembé fazer isso aí. Aftoxina. Só para lembrar. Como é que é seu nome? Vinícius. Vinícius, só para lembrar o seguinte, a minhoca, que eu ainda não falei, nem vou falar no vídeo, ela tem todos os aminoácidos essenciais.
É um peixe. Tá mais com peixe que com... né? Peixe fora d'água. E além disso, tá ainda vendo? tem eletrólitos, né? Que são fundamentais para nós, como potássio e sódio. Eu tô querendo comer uma crua pra ver que gosto tem. Não entendi? Eu tô querendo comer uma crua pra ver que gosto que tem. Pode vir. Que aquela quer comer ela crua. Não, mas depois de passar pelo cloreto de sódio, Aham. certo? Agora tá salgadinho, temperado, né? É, E agora outra pergunta que eu pensei, ué. Tem alguma minhoca de corte? Vamos dizer assim, uma minhoca de corte? não tem. Não tem Porque uma a gigante africana ela é maior, mas ela reproduz menos, né? reproduz menos, ela reproduz menos e assim, a gigante africana, ela tem uma textura mais firme, ela é mais forte, entendeu? Então você sente muito mais fácil o gosto dela do que essa daqui. Aham. Então a minhoca ideal para fazer isso aí Agora, porque você falou em comer, agora para fazer farinha, as duas. Aham. Você falou para comer, para sentir o gosto, essa daqui é mais suave. Para a gente lembrar, nós estamos aqui, ó, com as minhocas, ó. As minhocas, mostrando que elas estão vivas ainda, tá certo? Estão vivas ainda. Temos uma quantidade de aproximadamente 1 quilo. E agora nós vamos fazer a fase mais importante, que é o expurgo interno, né? Já fizemos o expurgo externo, vocês podem observar que as minhocas estão limpinhas, ó, sem matéria orgânica, do ambiente de onde elas vieram. E agora nós vamos fazer o expurgo. Com o expurgo interno, com o quê? Com sal de cozinha e água, né? Nós preparamos uma solução a 4% de cloreto de sódio. Então, vamos colocar as minhocas dentro do recipiente. Carla, por favor, coloque as minhocas aqui dentro. Pode virar. Tem bastante minhoca, vamos tirar todas as minhocas aqui. Vamos colocar todas lá. Professor, quando fala a solução a 4%, para a gente, né, trabalha com a parte de regra de 3, com receita, com mistura de insumos para o solo, fica legal. Mas para quem está assistindo e não tem esse entendimento, o que seria essa solução, a medida exata dessa solução a 4%? Seria o quê? 4 gramas de sal de cozinha, dissolvido para 100 ml de água. Você pode pegar uma balança caseira, que hoje todo mundo tem em casa, está muito fácil, né? E um recipiente que tem a marca. No caso aqui, eu vou usar 500 ml. Tá. Então, se eu usei 4 gramas para 100, para 500, eu vou usar 5 vezes a quantidade de sal. Total, 20 gramas. E assim eu faço proporcionalmente. Tá certo? Então, qualquer coisa que não ficar muito claro, vocês... Porque assim, nós temos um entendimento, né? Sim, Sim, ajuda muito. O pessoal que está acompanhando, eles dizem 4% sobre o quê, né? Como é que... Essa aí eu levo de volta para o meu Pode levar de volta para o meu cara, pode salvar. Eu salvei essas daqui. Ele está com pena. Ele não quer ver, o Ricardo não quer ver o que vai acontecer. Carla, então vamos lá, Carla. Então, Carla vai colocar então a solução de cloreto de sódio em cima das minhocas. Pode colocar. Então, para praticamente 1 quilo de minhocas limpas, nós colocamos então ali, ó, nesse recipiente, 500 ml de água. Podemos, de solução de cloreto de sódio, poderíamos até colocar mais, mas não teria nenhum problema aqui, ó. Tá? O que vai acontecer é que as minhocas vão então ficar num ambiente extremamente concentrado. Quem já foi lá para o Mar Morto, ou quem já foi lá para o deserto do Atacama, no deserto do Atacama tem lagos, no Mar Morto é o mar, né? Onde tem grande concentração de sal, que você entra, você sente a diferença, né? Aqui é a mesma coisa para as minhocas, fica totalmente um ambiente adverso para ela. Com isso elas liberam todo o seu líquido celomático, tá certo? Ficam limpinhas para a gente utilizá-las em receitas, certo?
Até porque se fôssemos abrir todas elas, né? Uma por uma para limpar. Tem como, pega. Vejam, e elas já foram assim trabalhadas, foram preparadas desde ontem, estão em água desde ontem, liberando todo o seu conteúdo intestinal. É porque se passar a gente não tem como tirar. Pronto. Pode ir colocando lá, 20 gramas. Que eu estou vendo que tem algumas minhocas saindo, entendeu? Eu quero todas elas dentro da solução, porque aquela que estiver saindo, ela não está tendo contato com a solução, está fugindo. Então a gente vai dobrar a quantidade de solução. 20 gramas. 20 gramas. Agora eu vou fazer aqui. Só para cobrir mais um pouquinho aqui, ó. Agora sim. Aproximadamente poderíamos deixar aí nessa solução? Nessa solução, 30 minutos. É o tempo suficiente para que elas sobrevivam. Ah, uma coisa interessante. Tem que ser sal fino. Sal fino, que dissolve totalmente. Se você utilizar um sal grosso, aquele sal de churrasco, não faz o mesmo efeito. Não faz. Não, realmente não funciona para as minhocas, principalmente para a gigante africana. Tá certo? Aí, na questão do sal fino, se eu pegar aquele sal e triturar ele e deixar ele em pó... Aí sim, passa legal. a triturar. É o que a gente faz em casa. Carla, dá uma mexida nela, pode pôr a mão agora. Dá uma mexida aqui. Vamos passar na peneira. Pode lavar. Sabe que esta primeira água que a gente lavou as minhocas, ela também é um adubo? Esse A aqui- primeira água lá do início, não essa aqui antes de colocar o sal. Quando você lava a minhoca na água, se você pegar aquela água e adubar as plantas, funciona muito bem, viu? que é o líquido celomático. Sai um pouquinho de líquido celomático, mas na realidade sai mais a parte externa dela. As excretas nitrogenadas, tudo que vão servir para enriquecer a solução e funcionar como excelente fertilizante. Mas podia tirar, pôr direto no prato. Direto no prato. Para cobrir assim o fundo do prato. Pode pegar, pode, sem medo de ser feliz. Sem medo de ser feliz. E sem professor. medo de ser feliz, assim, vamos espalhando assim, ó. Que é para poder desidratar bem. Tá? Então, acho que já tá bom, tá? Profissional não tem essa. Tá certo? Então, nós vamos deixar ela aqui escorrendo agora. Vamos colocar, nós dividimos em duas partes praticamente, tá, Carla? Tá bom. Então, vamos colocar no micro-ondas. Já que esse micro-ondas não gira, né? Vamos ver se é bom. Vamos lá. Aí você regula o tempo, põe 1 minuto para a gente ver primeiro. Foi demais. Não, pode mais. 2, põe 2 minutos. Tá. Só para a gente acompanhar os 2 minutos, como é que vai ficar. Vai ser... E é bom que ela vai desidratando aqui, ó. Tá vendo? Quer dizer, mais fácil cobrimos. E senão daqui a pouco ela começa a soltar Não, líquido, vai a sujar alumínio pega todo o fogo. micro-ondas. Não, explodir não. A minhoca. Pode deixar direto, porque aí pode continuar. Então, o nosso processo é esse, né? Nós vamos fazer a desidratação das minhocas. Desidratação fracionada, em etapas. Para a gente, então, poder fazer uma parte, depois a gente vira, para poder fazer uma secagem homogênea das minhocas. Tá certo? E na fase final, quando a gente olhar para a massa que secou ali, a gente não vai dizer mais que é minhoca. A gente vai olhar e não vai saber o que é.
tá certo? Por exemplo, se a filha do Ricardo chegasse aqui, ela olhasse, ela não iria ver que era minhoca. Não saberia dizer que era minhoca, tá certo? Porque vai formar uma massa, uma pasta. Tá. Então, vamos esperar 2 minutos, daí dá uma olhada como é que tá o micro-ondas. Vamos dar uma olhada agora. Ó. Ó. Tá com bastante água, né? Tá. Já troca o papelzinho para enxugando. Já troca o papelzinho aí. A gente escorre de novo? Pode escorrer, mas pode escorrer, pode escorrer. Cuidado para não... Tá quente. Vamos matando as minhocas. É solar. Então, Mais 2 minutos, né, professor? mais 2 minutos. Mais 2 minutos. É. Essa questão Foi. da aumenta, que deu aí, que soltou um pouco de água, se coloca, aumenta agora para 5 minutos, é muito? Ninguém está sentindo cheiro ainda? Vocês estão sentindo cheiro já? Não, mas não, não. Não, mas ainda não começou o cheiro. O cheiro forte não começou. Não começou ainda, não. Não, tá com cheirinho de coisa molhada mesmo. É, porque o ambiente é bem aberto, né? É porque em laboratório fica tudo fechado, é o cheiro. Ó. Tá vendo? É, já tá com um cheiro mesmo diferente. A água vai diminuindo, tá certo? Com casca, né? Oi? Coloca 4 minutos agora? Não, 2, né? Mais 2, mais 2. É, o aroma Agora sim. Deu uma queimadinha nela. Semana, agora cheirou. Agora Cheirou, cheirou. né? Agora sim. Agora sim, ó. 15 minutos. Eu passei no instrutor com a tag agora. Vou prestar assessoria de campo. Pronto. Dá com 4 da abelha já. Agora vai. Agora diminuir a temperatura. E vamos fazer a farinha. Vamos desidratar. Foi difícil, hein? É um negócio fácil isso aí mesmo. Segura, ainda põe bem a mão aqui. Olha como é rapidinho. Vamos dar uma olhada? Tá vendo? Vamos só passar agora. Isso. Dá certo isso aí? Dá. Pra gente pegar a parte mais fina, ao que sobrar a gente passa de novo. Carla, vamos passar aqui, ó. A mais fininha, aí o que sobrar a gente faz. Veja o que você consegue tirar aí. Pronto. Agora vamos só pegar isso que sobrou. Vamos pegar o que sobrou, vamos colocar aqui dentro. Ser mais jeitosa. Isso que eu gosto. Muito bem. O senhor vai pesar? Só para ter uma ideia. Vou colocar aqui. Eu acho que aí já tem uns 40 gramas, eu acho. Não, pode ser bem, pode prender. Ah, tá, pode não. Acho que já tem uns 40 gramas. 37 gramas. 37. Faltou ali os 40. Primeira parte tá aqui, tá certo? Agora a gente vai fazer o processo acelerado. Você já viu como faz, né? Então vamos acelerar, tá certo? Então vamos lá, vamos acelerar agora. Então agora não faz uma... Você não passa de 5 minutos no micro-ondas também. É porque o tempo pra gente Liga na tomada. ir revolvendo. Então, professor, eu gostaria de tirar uma dúvida com o senhor. Algumas pessoas às vezes mandam foto para mim de algumas minhocas com 2 caudas. E eu para ser sincero, a minha opinião que é a sanguessuga, que ela começa a chupar a minhoca, né? A sugar a minhoca e ela consegue entrar dentro da minhoca. Ela não fica com a parte da boca, a parte bucal dela, aparente. Ela chega a entrar. E aí parece que a minhoca tem 2 caudas. O senhor já viu alguma coisa sobre isso?
Já li, já vi foto disso aí, tá? O que o senhor acha sobre isso? Eu acho o seguinte, é uma minhoca realmente com duas caudas, entendeu? Isso é uma anomalia genética que acontece entre os animais. Seria algo semelhante, você já viu alguma pessoa com 6 dedos na mão? Sim, sim. 6 dedos no pé? Isso não é muito raro a gente encontrar? A mesma coisa acontece essa variação nas minhocas, Poxa, tá certo? Já vi. Eu achava que era uma sanguessuga que penetrou e aí o pessoal tá se confundindo, mas... Não, a sanguessuga não penetra. A sanguessuga, ela tem a ventosa, né? Sim, sim. Ela vai pegar e ela vai puxar a minhoca. E vai sugar mesmo o sangue dela. E outra coisa, se você olhar a foto direito, com bastante cuidado, não dá para confundir, porque a cor da sanguessuga é diferente da cor da minhoca. Alaranjado, né? É mais alaranjado. E o clitelo é mais acinzentado. Então a gente bate o olho e a gente descarta a sanguessuga. Ainda bem que eu não tenho nunca tive aqui no minhocário. Mas eu já vi a foto, alguém mandou no grupo, Foi o Ronaldo. Ronaldo, eu vi e eu já tinha pesquisado antes, eu sabia que isso poderia acontecer. Mas foi bom que o senhor teria essa dúvida para mim. Tranquilo. Que mais? Vamos lá, as Mas ela perguntas. tem algum problema? No caso da... E se essa anomalia causa algum problema? Não. Não, É normal. normal para mim, ó. Só nasceu Anomalia. com anomalia. Então, isso é uma dúvida dessa dessecação que faz aí, né, dessa limpeza. Você falou que tem uma empresa que usa com a finalidade de limpeza, né, do esgoto, desse local de Já resíduos. trata o esgoto da casa, do condomínio. Para chegar com uma limpeza lá. Tá. No caso, essas minhocas, com esse processo que está sendo feito hoje, elas ficariam limpas ou não poderiam ser usadas com essa finalidade? Não, jamais usaria. Jamais. Usaria. Porque veja, você está trabalhando com material orgânico, fezes humanas que são altamente contaminadas. A gente não pode garantir que todo mundo tem um tratamento correto, entendeu? Então, não utilizaria jamais para isso. Aquelas minhocas são utilizadas para aquela finalidade, ponto final. Nem pensar em outra coisa. Muito bom. Certo. Professor, aproveitando esse gancho, quem tem minhocultura, que mexe, é muito ativo na minhocultura, o senhor não aconselha a pessoa a tomar um vermífugo de tantos em tantos tempos, tomar uma vacina antitecânica? O que o senhor acha sobre isso? Assim, primeira coisa, se vai trabalhar em propriedade rural, aluno de agronomia nosso tem que apresentar carteirinha de vacinação. Tem que estar vacinado contra, no mínimo, tétano. Tem que ter. Tem que ter. Independente de qualquer coisa. Se vai trabalhar com minhoca ou não, tem que ter. Quem está na propriedade rural tem. Por quê? Porque a bactéria, o bacillus tetânico, está no solo. Não está em nenhum local não. Está no solo. Você está lidando com isso? Certo. Se você tiver com alguma porta, vê um ferimento, se não uma porta aberta, tem passagem. Pode ser contaminado. Pode se contaminar. Então, se está na área, tem que se vacinar. Mas a tua pergunta tinha mais alguma coisa. Vermífugo. Vermífugo. E Ivomec. Ivomec não. Ivomec é pagado. Ivermectina. Eu dou para meus funcionários, né? Cada 3 meses eu dou a ivermectina. Inclusive eu tomo. Agora sim. Eu acho também importante, aí nesse caso, consultar o médico para ver qual o melhor antihelmíntico recomendado, né? Aí o médico poderia recomendar, mas que use um com orientação médica. Acho que é fundamental. Muito bom. Quem está no ambiente que a gente está sujeito a tudo isso, a contaminação. E o uso de luvas, o que o senhor acha? Ricardo, para quem trabalha em minhocário, manuseando esse material orgânico, é fundamental. É fundamental. A gente tem que acostumar a trabalhar com EPI. No caso, uma luva. É necessário. Porque a gente não pode garantir a asepsia, dizer que não tem nenhum patogênico ali. E a gente está sempre com as mãos machucadas, unha mal cortada ali, pode facilitar a entrada. Entendi. Muito bom. Só fecha um pouquinho aqui. Estamos com quantos minutos? 11 mais 5, 16. Ó, pessoal. Ó como que está. Ó. Tá. Olha como que tá. Olha como que está.
Tadinho, parece Você manda um monte. Vai lá, menino. Olha como está. Olha que beleza. Ó. Agora vocês podem sentir o cheiro. Pode chegar perto para sentir o cheiro. Pode pegar e pode sentir o cheiro. Ah, lembra fígado de boi. Eu falei que tava, Salgado. na hora que tava fazendo, eu senti o fígado do frango frito. Cadê o agrônomo que vai experimentar? O boi agora. Do boi, aquele boi. fígado salgado. Entendeu? Tá bem? Hidratado. Ceboladinho. Nossa, meu pai Carla, fazia quando era criança. mas veja que tem Não deve ser dos um pouco, piores. tem um pouco de umidade. Ah, eu vou ter que experimentar. Tem um pouco de umidade. É que ela tem textura. Tem que pôr sal, vinagre. Tem gosto. Mas ela é bem salgadinha até, né? Ah, não tem. Ah, mas tá saladinho, tá Vamos ver, amor. Vou comer. Tá do sal. Tô falando. A textura dela. Tem vegetal, é mais pra vegetal do que pra... É verdade. Eu tô tentando lembrar, tem um Vai, legume. cara. Não, Vai, vou cara. pra gravar. Vai, cara. Tá um Como é gosto que de é? terra. O que você achou, Vinícius? Tá mais pra massa que pra peixe. Olá. Tá com gosto de terra. Ela é crocante. É uma terra Realmente, salgadinha. lembra o fígado de boi. Tem um O fígado mesmo. desidratado. Olha aqui o depoimento da cheiro, profissional. mas na hora que Lembra você o põe quê? na boca, Fígado de boi. Tá mais pra o terceiro do terceiro estágio da língua vem um gostinho de terra. E seria interessante a gente pesar esse final, pra gente saber. Não, veja só, Ricardo. Ainda não? Ainda não, porque ainda tem um pouquinho de umidade. Vou colocar mais 3 minutinhos aqui. Certo. 3 minutinhos aqui. Tem um gostinho de terra. Vai colocar mais, fazendo passo a passo. Isso, mais 3 minutos pra gente então. Tá. Agora já sabe calibrar o. Andando no carro. Sim, a gente coloca o papel ainda. Coloca o papel ainda. Sempre com papel, né? Pra não respingar ali. Não mexe com morango, Não, mas tá com umidade. Eu não gosto. Não, mas ele vai tirar mais agora. Vai ser 4 ou 5. 3. Fazer um. Só 3 minutos. O meu tá falando, eu tinha de esperar a umidade, eu tava brincando. Mas se Certo. tirar a umidade, vai comer. Voltando à sua pergunta inicial, que eu falei então os usos, né, para decomposição de resíduos orgânicos, falei na estação de tratamento, falei nos agrotóxicos, os agroquímicos, né? Mas tem uma outra utilização dessas minhocas. É muito comum acontecer o quê? Derramamento de petróleo. Já tivemos lá na região de Curitiba, ali tem refinaria e já teve derramamento, tá? Uma das técnicas utilizadas para recuperar agora o solo que foi contaminado com petróleo é pegar esse solo, adicionar um pouco de matéria orgânica e adicionar esta minhoca para ele trabalhando lá dentro, para com isso diminuir a contaminação E acelerar a regeneração. e acelerar a regeneração, a recuperação desse solo. Sim, Muito bacana. Eu não tinha esse conhecimento. Das utilidades. Veja só, um dos grandes problemas atuais dentro do Brasil é que o nosso rebanho bovino de corte, é praticamente o maior do mundo, né? E qual o problema disso? Você manda para o frigorífico e você mata o bovino. Tá, tudo bem, a gente consome a carne. Vocês já pensaram no conteúdo que tem dentro do bovino? O rumen, quantos quilos tem ali? Então o que acontece? Hoje isso é um problema ambiental. Só que já tem várias e várias pesquisas que mostram que esse rumen que está lá de dentro pode ser utilizado para alimentar as minhocas. A grande vantagem do rumo, que eu acredito, eu não tenho esse privilégio de ter um matadouro que eu possa pegar o rumo. Mas o que eu percebo pelas pessoas que criam minhoca, principalmente a gigante africana, nela, que ela parece que se adapta muito bem, é a quantidade, a microbiota que tem dentro do rumo é completamente diferente, porque deve ser anaeróbica. Anaeróbica, Né? uhum. Então é uma outra pegada, né? É uma outra pegada, é um outro tipo de alimento. E aí tem as pessoas que criam o conteúdo ruminal tem um sucesso muito grande, principalmente com a gigante africana. Tem se adaptado muito bem, principalmente porque é um material extremamente poroso. Dá uma boa oxigenação para ela, porque ela é muito exigente. Deixa eu só ver aqui se já está no ponto de a gente passar ali. Carla, A umidade. não está úmido ainda? tá um pouquinho. Tá. Pode colocar. Não queimou não. Só pode repetir o nome da Pesquisa. pesquisa feita? Isso.
lumbroquinase. Para que mesmo que é? É um medicamento utilizado para dor no peito ou angina. Uma prevenção. Sim. Professor, não sei se o senhor esbarrou com algum trabalho que a hora que você reúne uma quantidade grande de minhocas, assim, aquele bolo de minhoca, como a gente viu aqui, se a pessoa respirar aquele, acho que é o cheiro dela, né, que é o líquido que ela exala, aquilo consegue mexer com certos neurônios da cabeça, e tem tratamentos que é feito a pessoa inalando esse cheiro. O senhor chegou a esbarrar com esse tipo de informação? Não, Ricardo, essa eu desconheço. Você leu sobre isso? Eu li sobre isso daí, que ele consegue fazer algumas conexões importantes do cheiro das minhocas. Elas vivas. Elas vivas, né? Tá. Então seria, digamos assim, os gases emitidos pelo muco que elas liberam. Isso. Ele diz Não. que consegue ligar algumas partes do neurônio, que tem algumas pessoas que têm algum tipo de problema. Sim. Eu como estou há 30 anos apaixonado pela miocultura, eu já tive muita informação, né? Então, algumas coisas me chamaram a atenção. Certo. Mas assim, Ricardo, tem comprovação científica? Não. Eu só fui jogado. Foi associado. Isso. Tá. Isso. Inclusive tem até umas latinhas, né? Miocola, né? É uma latinha com a mesma letra da Coca-Cola, né? Miocola. Eu não sei que país que lançou esse. Acho que por um período a miocola, né? Um refrigerante à base de minhoca. Sim. Esse sistema aí que você comentou agora já existe com as abelhas, né? A respiração, tratamento de pulmões, problema respiratório direto, a caloria da caixa da... Existe há muito tempo. Esse já é comprovado, né, inclusive. Certo. Agora a minhoca é bem interessante. Você tem esse material? Eu é capaz de eu conseguir novamente. Você consegue? Na minha biblioteca. Na tua biblioteca? Porque é o seguinte, eu estou preparando a biblioteca sobre miocultura e vermicompostagem. Eu fiz uma compilação assim, digamos, a numeração parou em 770 artigos, dissertações, TCCs e teses, feitas no Brasil e no mundo só sobre essas 3 espécies de minhoca que a gente trabalha, tá? Então eu acho que lá para agosto eu vou lançar e vou mandar de brinde para você. Muito legal. Quais as utilidades da minhoca? Qual as possibilidades que uma minhoca pode ter em vários segmentos? Certo. Então nós podemos pensar assim, eu posso dividir as minhocas em grupos. As minhocas que fazem então a decomposição de resíduos orgânicos, que são essas que a gente trabalha. A minhoca vermelha da Califórnia, gigante africana, violeta do Himalaia. Tá. Vou pegar a princípio por essas daí. Para que elas poderiam ser utilizadas? Inicialmente para decompor resíduo orgânico numa propriedade. Resíduo agrícola, resíduo agroindustrial, resíduo de frigorífico, como rumen e assim por diante. Isso é o que predomina. Só que as minhocas, gente, elas vão muito mais longe do que isso. Elas têm muito mais utilidade do que você possa imaginar. Por exemplo, que tem uma empresa no Brasil chamada Eisenia Andrei. Já ouviu falar? Não. Eisenia Andrei. É a espécie, é o nome científico da minhoca vermelha da Califórnia. Então, só dê uma olhada. Quantos quilos vocês começaram trabalhando? Tá. 5 quilos. 1 quilo. Só que aqui foi 250 gramas ali. Tá. Vou dar uma mexida boa. Eu já volto aí, viu, Ricardo? Só um minutinho. Sim. Tá. Pode cobrir e colocar agora mais 5. 6 com 5, 11.
Mais 4 minutos para a gente ver como é que Já fica. está parecendo um macarrão integral. Tá parecendo macarrão integral, né? Dá para misturar com macarrão integral, é tranquilo. Então, dando continuidade à tua pergunta, Ricardo, eu falei da espécie Eisenia andrae, que é o nome da espécie, tá? Nome científico, né? Nome vulgar, minhoca vermelha da Califórnia. Ela é usada para quê? Imagine que aqui no estado de São Paulo tem a Sabesp, né? Trabalha com tratamento de esgoto, é isso? Lá no Paraná nós temos a Sanepar. Então, essa empresa, baseando-se numa dissertação de mestrado, o pessoal aprendeu a trabalhar com o quê? Com essas minhocas para decomporem o esgoto de uma casa. Em vez de você mandar o seu esgoto para a rede de coleta de esgoto da sua cidade, desenvolve dentro do condomínio, que é muito comum dentro do condomínio, se desenvolve um sistema de tratamento do esgoto que você produz com minhocas. E com isso você não precisa utilizar a rede. A pessoa que bacana? Muito bom. E essa empresa está crescendo no Brasil, tem feito diversos trabalhos. Acho que em Curitiba já tem o primeiro prédio lá, onde se faz o tratamento do esgoto, tá? Utilizando minhocas. Só para vocês terem uma ideia do diferente do que a gente está fazendo aqui. Quer dizer que isso pode vir em projetos de engenharia, agregar esse conceito que vai agregar num condomínio melhor, mais saudável. Com certeza, mais saudável, sim. Em outras palavras, pode vir aqui uma empresa de engenharia procurar o Ricardo como um grande produtor de minhoca para dar uma assessoria na utilização das minhocas que vão precisar ali. Muito bom. Perfeitamente, isso é viável. Outro exemplo bastante interessante. Protocolo internacional. Você desenvolve um agroquímico. O agroquímico seria um fungicida, um inseticida, um herbicida. Os agro da vida, tá? Esses produtos não podem, ao acaso, serem desenvolvida a molécula em laboratório e ser utilizado na lavoura. Não podem. Eles têm que passar por testes para saber qual é o impacto dele nos animais do solo. E qual é o animal utilizado para isso? A minhoca. Minhoca. Qual minhoca? Do Ricardo, não. A vermelha da Califórnia. É indicadora disso aí. Ela é um bioindicador. Bioindicador. Vocês estão sentindo a diferença? Que eu comecei a falar da minhoca para uma utilização, fui lá no esgoto e agora eu estou falando da agrotal. Do laboratório, para vocês verem a diversidade que tem. Para ver o quanto que afetou do solo um defensivo agrícola e aí ela é colocada em condições para saber se ela sobrevive ou não e sabe quanto que afetou no solo. Porque assim, Ricardo, aplicou numa planta, claro, o resíduo vai cair aonde? Cai no solo. Certo. Matou a minhoca, ele não pode ser recomendado. Então, se faz teste em laboratório, expondo a minhoca àquele agroquímico. Se matar a minhoca, ele não pode ser recomendado. Pode ser a molécula top, mas se ela matar as minhocas, não é recomendado. Assim, aproveitando aí esse gancho, há muitos anos atrás, há mais de 20 anos atrás, quando se vendia jornal, né, porque hoje em dia o jornal não existe mais. Eu fui lá em São Paulo, na Liberdade, naquela banca de jornais, comprei 15 jornais do mundo todo, inclusive brasileiros. E aí eu comprei caixas e inoculei com minhocas, com esterco e com jornal, para saber se a tinta era tóxica, da Inglaterra, do Japão, da Argentina. E lá tem bancas que vendem do mundo todo. E aí eu fui acompanhando 50 minhocas, fui acompanhando passo a passo. Qual foi o resultado final? Não teve nenhum jornal que tinha uma tinta à base de chumbo que teve alguma toxicidade. Isso foi uma coisa que eu fiz assim, muito prazerosa para mim, mas não chamou atenção. Porque chamaria atenção se eu achasse um país que tivesse uma toxicidade, aí iria chamar atenção. É porque é o seguinte, Ricardo, essas tintas têm metais pesados, mas assim, para você chegar a essa resposta, esse estudo teria que ser feito
durante mais tempo, porque esses metais pesados eles se acumulam no corpo da minhoca. Então elas vão ter um limite que elas aceitam. Depois de sair, pode ter um efeito. Em outras palavras, talvez, o mais provável é que o tempo tenha sido pouco. Tenha sido pouco. Só um estudo a longo prazo. E durante 2 meses. Cuidado da mão. E aí observei a reprodução. Não achei nada com algum tipo É igual nós, né? Nós consumimos metal pesado todo dia. É verdade. Só vai fazer um efeito muito depois. Ou então elas são muito resistentes a esse tipo de... Não é, é super sensível. A minhoca, né, professor, é muito sensível, não é? É, só que no caso dos metais ela acumula. Ela acumula. Acumulando o corpo. Só depois de num nível muito elevado é que ela vai começar a mostrar resultados. Tá. O corpo da minhoca começa então a apresentar cortes, você olha para o corpo dela, você vê que ela está sangrando. Então, pessoal, nós estamos aqui com a nossa produção de farinha de minhoca. Produzimos então 179 gramas de farinha de minhoca. Essa farinha vai ser utilizada para 2 finalidades. Primeira, para fazer um Biscoito. biscoito. E a segunda, para fazer Um pão. um pão. Então, essa farinha vai ser utilizada para aumentar o valor nutricional do biscoito e do pão. Tá certo? Certo. Então, Carla vai dar início ao nosso trabalho. Qual que vai ser a receita, Carla? Quais são as proporções que você tem aí? Então, meu nome é Carla Noeli, eu sou do Rio de Janeiro, cozinheira há mais de 20 anos. E eu vou fazer um biscoito usando a farinha de minhoca. Perfeito. Vão ser 300 gramas de farinha branca, 20 gramas de manteiga ou margarina, um ovo, e 50 gramas de açúcar. Então, só para a gente lembrar, né, que a farinha de trigo, propriamente dita, ela é muito pobre em termos de nutriente, não é isso? Então, a gente vai enriquecê-la com a farinha de minhoca, porque a farinha de minhoca que está aqui, que a Carla vai usar, ela tem entre 60% até 70% de proteínas. Então, é isso que vai dar o enriquecimento desse biscoito ou do pão que ela vai utilizar. Tá certo? Certo. 30 gramas de farinha de minhoca. 30 gramas de farinha de minhoca. Então, parece assim um açúcar mascavo, vai dar uma coloração diferente, né? Mas está pronta para ser utilizada. E a farinha de minhoca ela é bastante seca e tem a granulometria maior. Então a gente tem que botar uma maior quantidade de margarina. E vamos colocar umas raspinhas de limão. Então, professor, já está bem úmido, olha. E com o calor da mão ela umedece ainda mais. Então tá no ponto, né? Tá no ponto. Tá no ponto. Agora vamos bolear. Bolear. A farinha de minhoca chupa um pouco a umidade, né? Sim, que ela tá bem desidratada, né? Tá com a umidade bem baixa, então ela Dá pra ver pelas rachaduras. causa rachadura. Pronto, professor, agora a gente já pode assar. Vamos colocar a 200 graus 10 minutos. Passando na mão, você sentiu diferença na textura? Sim, eu senti diferença porque como eu uso muita farinha, vários tipos de farinha, de amêndoas e tudo, e eu tenho que dar liga nelas. Só que como eu faço sem glúten e sem lactose, eu dou liga com leite de coco.
Eu não uso margarina. Eu uso um ovo, mas eu dou liga com a gordura do leite de coco. Certo. Mas você Entendeu? sente que tem Quer algo sentir? diferente na textura. Nossa, não tem tanto. É casco, moça. Não tem sensibilidade para Isso isso. aqui é casco. Eu não sei se esse pode aqui, né? Não, lógico que pode. Aumentei, eu vou colocar aqui. Eu não sei quanto que vai render, porque aí eu tenho que assar várias vezes para saber, né? Eu acho que o rendimento não. Não vai alterar muito não, Carlos, do que você está É? acostumado. Mas não tá não. Porque só foi ali 10% de farinha. Vamos botar logo o pão para crescer? Vamos colocar o pão para crescer. Vamos colocar esse pão. Ah, vamos ganhar tempo. Enquanto assa um, a gente vai pro outro. É porque, na verdade, tem que colocar aí olhando, né? Masterchef aqui vai fazer o pão, né? Sim. Então, qual vai ser a receita que você vai utilizar? Quais Então- são os componentes? Os componentes são, eu vou usar 30 gramas de farinha de minhoca, 300 gramas de farinha branca, farinha de trigo branca. Vou usar uma esponja, que eu já deixei pronta para acelerar um pouco o processo. Nós temos aqui 5 gramas de fermento biológico misturado em uma farinha de trigo. E a gente coloca para crescer e depois mistura no pão para ser mais rápido. Aqui está muito frio, né, Ricardo? Então... E vou usar 200 gramas de água. Pronto. Depois ele pesa 10 aqui. Tá cheirando, hein, professor? Tá com cheiro bom. A farinha resseca bem, ela puxa bastante umidade. Então vamos colocar mais 10 gramas de água. Tá. Botamos 15 minutos, né? Isso. Vamos colocar mais 15 minutos. Tem que ir aos poucos. Sim, primeiro eu coloco todos os ingredientes secos, depois eu coloco os molhados. E é importante, né? Sempre, o pessoal que às vezes pega, então assim, né, geralmente é assim, massa de pão, bolo, sempre é assim. Sim, eu sempre faço separado. Sempre coloco os secos primeiro e os molhados depois. Para dar o ponto. Veja que parece uma farinha integral. Parece um pão integral. Olha a cor dela. Bonita a cor, né? Essa cor é devida à farinha de minhoca, né? Tá lá. Quem viu? Tá presente lá em todas. Poderia, inclusive, chamar de pão integral, Sim. É, ou semi-integral. semi-integral, né? Porque o trigo... esse É não melhor integral. enrolar aqui em cima? Sim, o pessoal vê enrolando. Você vai querer um pano para deixar crescer? Ah, é bom, né? Já esfriou bem. Olha aí. Começando com a enchia. Sim, parece também quando uma... A enchia também foi assim. Ô, professor, ficou uma massa gostosa, hein, de mexer, hein? Ficou, né? Ficou realmente a massa como se fosse de pão integral. Não está grudando. Isso é ótimo. Vou colocar nessa forminha aqui. Agora nós vamos deixar o pão crescer até dobrar o volume. Mais ou menos quanto tempo, Carla? Então, como está um pouco frio, eu acho que uns 30 minutos. Tá. Então vamos marcar 30 minutos. Seria bom, de repente, até guardar um Então lugar tá. mais. Então, nós estamos aqui já com a nossa prova, né, de biscoito feito com farinha de minhoca e farinha de trigo. Então, eu gostaria de saber da nossa Masterchef, a Carla, qual foi a sensação de trabalhar assim com essa mistura de farinha, sabe, Carla?
Então, essa mistura de farinha fica bem parecida com a farinha integral. E com farinha de amêndoas, porque são farinhas mais secas e que puxa mais água. Fica parecendo realmente um biscoitinho integral. E vamos experimentar, né, professor? Então tá, a Shirley, o Ricardo, a Carla, Zeca, a Mila e o Vinícius, todos participaram conosco aqui da elaboração, não é isso? Então a gente queria saber se vocês sentiram alguma coisa no ar, qual foi o olfato para vocês? O que é que apareceu aí para vocês, que vocês pudessem então dizer, que vocês identificavam esse alimento como sendo? Olha, para mim é uma novidade no primeiro momento, né? Que nós já havíamos conversado um pouco a respeito antes, porém eu estou presenciando aqui. O cheiro, né? Assim, é bem marcante. O cheiro, tanto na hora que está desidratando, né, a minhoca, bem como agora, na hora que terminou, eu estava acho que no ponto de assado, deu para perceber bem o cheiro. Porque se a gente for no visual, é como a Carla falou, dá a impressão que é um bolinho, um biscoito integral. Pela cor, pelo formato, ali, pelo aspecto em si, né? A minha opinião. Certo. Muito bom. Então, para mim foi uma surpresa. Desde o começo, quando a gente começou a separar as minhocas, normalmente quando eu faço envio de minhoca, eu mando minhoca e vai o humus, vai um pouco de compostagem. Mas eu nunca tinha pego a minhoca lavada. A quantidade, a densidade eu estranhei bastante, porque você sente aquele peso de carne mesmo, né? E aquilo me chamou a atenção. Então até tirei uma foto assim que me chamou a atenção de segurar minhoca pura, né? Então isso eu achei muito bacana, essa sensação. E todo o processo que foi feito, e o cheiro, o aroma, é único, é um aroma completamente diferente. Eu nunca tinha sentido esse aroma. E com certeza isso aí vai ficar na minha memória olfativa. Então, agora só falta degustar aí o biscoito. Vai ser uma das receitas que vai ser feita hoje. E é um prazer muito grande aí ter recebido todos vocês aqui no sítio. Vou fazer uma adendo na memória olfativa e afetiva, né? É verdade. E aí, cara? A dinâmica toda. O que você achou desde o começo? Para mim foi realmente uma surpresa montar uma receita, um desafio, montar essa receita na hora. Realmente o cheiro é bem forte quando a gente está fazendo e vai ficar na memória afetiva. Mas assim, você associa o cheiro a alguma outra comida? Como é que é? Sim, o cheiro e o gosto me lembra muito fígado de boi salgado. Sim. É bem forte. Tá certo. Sabe que durante muito tempo eu ando trabalhando, né, produzindo farinha, mas assim, eu ainda não tinha conseguido definir com qual alimento se compararia, né? Mas eu acho que hoje eu já cheguei à conclusão, né? Na minha opinião, né? Consegui descobrir exatamente o que era. Entendeu? Também para mim ficou parecido com o fígado bovino, né? Ficou bem parecido para mim. O aroma assim, ficou bem parecido. Zeca? Para mim, como todos, né? É uma novidade, né? E assim, no caso do cheiro, isso desde o começo, que no caso eu que fiz a lavagem, né? Limpei ali. Participou bastante, né? E eu vi que assim, o cheiro parecia assim com o camarão, com o peixe. Quando você mexe para poder fazer limpeza, você fica com aquele aroma na mão. Então foi esse que... E na hora que fez ali a dissecação, essas coisas, parecia esse cheiro mesmo. Cheiro de fígado, se tiver bovino assando ele. Também foi isso. E aí, Mila? A experiência realmente é bem intrigante, inusitada. Né? Isso foi, mas foi um aprendizado bacana. Eu não consegui identificar cheiro algum assim que me lembre algo não, mas o cheiro vai ficar bem na memória mesmo. Memória, no coração, Mas foi bem bacana. Vamos ver agora, né?
Obrigada aí a Carla aí feito as receitas, melhorado a situação do nosso lado. Obrigada. E o Vinícius? Aí, Vinícius, fala a impressão que você teve aí. O que marca mesmo é o cheiro, né? O cheiro principalmente dela desidratando, é bem inusitado. Ele, pra mim, não é totalmente um fígado, ele fica entre um fígado e um peixe. E qual peixe que é que você acha que ele Peixe parece? cascudo, um peixe que fica na parte de baixo fica no, vamos dizer assim, no fundo do rio. Até o gosto lembra um pouquinho, mas vamos ver o bolinho agora. Então, para vocês entenderem, né? Cada um tem uma percepção diferente, né? Então não dá para definir, cravar ali, é esse sabor, né? Vai variar muito de pessoa para pessoa, não é isso? Então a gente já tem uma ideia do que pode acontecer. Do que pode acontecer quando a gente fizer uma receita dessa forma, né? Mas, assim, o mais importante aqui que a gente quer lembrar é o seguinte: por que de fazer essa adição de farinha de minhoca na farinha de trigo? Acho que isso que é o mais importante, né? Que na realidade é para aumentar o valor nutricional. Tá? Pegar um biscoito, pegar um pão, enriquecer nutricionalmente. Com o quê? Aumentar o teor de proteína, aumentar o teor de ferro, que é de extrema importância, aumentar o teor de aminoácidos, aumentar potássio, aumentar minerais, para que possa enriquecer esse alimento. Tem um trabalho de pesquisa feito lá no Peru, que eles fizeram uma parceria, um instituto de pesquisa, a universidade e crianças de uma escola pública. E essas crianças estavam com anemia. E eles começaram então a discutir como poderia amenizar esse problema de uma forma natural. Então o que é que eles fizeram? Desenvolveram biscoitos assim, para alimentar as crianças. Esses biscoitos eles chamam de galleta ou galleta, que é o biscoito para eles, né? E eles faziam ofereciam para as crianças que estavam com anemia e que isso prejudicava o desenvolvimento das crianças e o aprendizado. Eles começaram a oferecer diariamente esses biscoitos. Consequentemente, depois de 90, 110 dias por aí, as crianças começaram a recuperar o nível de ferro no sangue e conseguiram então combater essa anemia. Então essa pesquisa foi feita no Peru, na cidade de... acho que foi a cidade de Puna, lá no Peru, e teve uma grande repercussão. E a equipe que fez esse trabalho foi até premiada com isso. Então, em outras partes daqui da América do Sul, até lá no México, o pessoal tem esse costume de fazer, de melhorar o alimento com a adição de uma fonte de proteína barata que você pode produzir na sua casa. Perfeito, muito bom. Então está na hora da degustação. E isso, agora nós vamos degustar, né? Degustar, vamos apurar bem o paladar, né? Vamos ver se todos se habilitam a degustar. E depois ver o que é que a gente consegue tirar disso aí, né? O que é que lembra, né? Que é isso que é importante. Derrete na boca. Podemos servir. Um para cada um. Já que a chefe aprovou, né? Já que a chefe aprovou, então nós vamos na linha. Olha, eu gostei. Aí, ó. Dá metade. Corte isso. Não dá. O que você achou, Ricardo? Não derrete na boca? Derrete, é bem suave. Olha, agora depois dele pronto, a surpresa para mim ainda é maior. Maior? Sim. Porra, não, pior que não foi. Você gostou mais? Sim, porque... Não, é sim, porque eu experimentei a massa crua e agora eu tô experimentando a massa assada. Sim, sim. É que não ficou com o mesmo gosto. A massa assada tem um sabor um pouco mais leve. Ela é mais adocicadinha. Sim. Não fica tão picante. Não Sim. fica tão ácida. Né? Ele suaviza o gosto da minhoca. Suaviza.
É muito gostoso. Só pegar não. Eu, Condensado. Eu gostei muito. Cara, mente, cara. Muito bom. Então tá aprovado, professor? Corta essas coisas que eu tô Missão falando. cumprida. Então vocês é que tem que me dizer se está aprovado. Então, provamos o bolinho, né? Queria também agora saber qual a impressão de vocês. Ricardo, na sua opinião, o que é que você achou a respeito desse bolinho feito com farinha de minhoca? Bom, eu gostei bastante do bolinho, ele derrete na boca, aquele cheiro característico praticamente sumiu todo, né? E ele tem uma textura muito bacana. Eu gostei bastante da textura do biscoito. Tá, você consumiria outra vez? Consumiria, com certeza. Com certeza. Eu gostei Nossa muito master. da textura. Derrete bem na boca e eu consumiria outras vezes. Muito bem. Perfeito. Zeca, Gostei. Gostei dele. Comeria outras vezes. É diferente, né? Sim, sim, sim. Nunca tinha comido. Bom, Ninguém, né? tá aprovado? Tá aprovadíssimo. Bila. Shirley. o sabor, a gente, depois de assado, a gente não consegue identificar Que é... com nenhum aroma, com É. nenhum outro sabor. É totalmente diferente de tudo que eu já experimentei. Comeria, como estamos comendo aqui, e assim, eu acredito que pelo o valor nutricional, nós deveríamos começar a fazer um trabalho de maior divulgação. Tá. Não só o Ricardo aí com a parte da miocultura, mesmo nós que não estamos assim, nossa frente não é a miocultura, mas nós deveríamos começar a desenvolver esse trabalho, com workshops, até convidando chefes das nossas regiões. E também fica o convite aí para ir lá na nossa região lá e desenvolver um trabalho como este, porque é muito interessante. E eu acredito que, levando em conta inclusive o que o professor falou sobre a pesquisa que foi feita no Peru, se já tem pesquisa que já comprovou, né, a questão de acabar com a anemia, hoje as pessoas estão com muitas deficiências, né, principalmente ferro. Pessoas vitamina D, ferro, estão faltando tudo. É uma fartura total em termos de minerais, de nutrientes, de vitaminas, proteínas. Então, o nosso papel aqui, uma vez sabendo disso, a gente tem que passar para frente. Muito bom. Pila. Não é tão ruim. A gente brinca tudo porque é uma coisa bem diferente. A nossa Exótico. cultura é complicada, né? Mas é saboroso. Depois dele assado, ele fica crocante, então ele perdeu aquele sabor forte, acentuado, né? Certo. Mas não é ruim, de todo ruim, não. Vinícius. Bom, eu gostei da textura, mas o sabor não tem... Não consigo pensar em nada que seja semelhante mesmo. É único. É o único. É. único. É o único. Você fica mastigando assim, tentando pensar no que parece, você não consegue chegar em nada. Nem peixe, nem fígado, nem nenhum outro órgão bovino. Você vê que muda totalmente. E ele ficou bem mais suave do que a minhoca seca, propriamente Isso dita. que nós provamos. Não fica aquele ele amargo morno, no fundo. né? Ele da morno, minhoca. ele está bem acentuado. Agora que esfriar, vai sumir mais ainda. Eu acho que de um dia para o outro também. Eu acredito que sim. Sabe, esse pouquinho cheiro que fica ali vai sumir. Muito bom. Tá, isso é pra gente entender, né? Que a gente tá conhecendo um alimento exótico. Sim. Exótico, né? Mas sabendo que o alimento é exótico com toda a condição higiênica e com todo o seu valor nutricional. Que a gente não pode abrir mão disso, né? Que é mais uma forma de você melhorar a sua alimentação. E que vai estar acessível para qualquer um, né? Qualquer criador de minhoca pode produzir e pode divulgar, junto com o Masterchef, né? Com a nossa Masterchef aqui, você pode divulgar esse tipo de trabalho. Tá bom. E vamos ver se a gente posta a receita, né? Discriminada, para as pessoas que quiserem ter um passo a passo. Perfeitamente. Perfeito. Certo? Muito Certo. bom. E viva as minhocas! Viva a As minhoca. minhocas. Muito bom. Então, pessoal, estamos aqui no sítio aqui, Dr. Minhoca, com a presença aqui do professor Dionísio, o Zeca, a nossa cozinheira master aqui, a Carla, e eles vão saborear a panqueca feita com farinha de minhoca. Já foi decorada aqui com amora, mel,
do sítio São Camilo. E aí a degustação vai ser feita agora. Então vamos lá. Bom. E aí, tá aprovado? Aprovadíssimo. Aprovado. Muito bom? Muito bom, muito bom. Nossa, que bacana. Então, a Carla vai fazer para todos nós aqui e vamos saborear aí essa panqueca exótica. Isso, muito boa mesmo. Eu queria agradecer ao amigo Ricardo, né, que nos convidou para vir aqui, para a gente colaborar com toda essa equipe aqui, que foi muito interessante participar desse evento, né, que é a Culinária com Minhocas, não é isso? Se você quer saber mais alguma coisa sobre minhoca, quer entender mais sobre vermicompostagem e minhocultura, se inscreva no canal da Academia da Minhoca, que aquele canal foi feito exclusivamente para você. Te aguardo lá. Então, eu vou fazer o agradecimento dessa equipe que está aqui no sítio. Pessoas vieram de longe, viajaram, principalmente o professor Dionísio, que veio de Curitiba, e a Carla aí que veio de Minas, a Shirley que veio do sítio São Camilo de Juquitiba, o Vinícius que veio aqui de São Bento do Sapucaí, conseguiu uma vaga para poder vir para cá. Então eu fico muito honrado de receber vocês. E foi muito prazeroso estar com eles aqui. Bom, pessoal, vamos lá. Obrigado, gratidão a todos aqui, ao nosso amigo Ricardo por nos receber, né? A nossa Masterchef aqui por preparar essas guloseimas aí, o professor Dionísio com todo o seu conhecimento. Espero que todos gostem e possam nos acompanhar. A receita vai ficar aí no canal. Nós vamos estar divulgando no canal Plantar em Casa. E acredito que vocês vão ter aí uma surpresa muito grande com essas receitas. Sejam todos bem-vindos.